Oi, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para falar sobre o tema 6 perguntas para se fazer em momentos de autocrítica destrutiva. Aqueles momentos que a gente só consegue ver o lado ruim das coisas, a gente acaba se flagelando, se machucando, se colocando para baixo, como se o mundo tivesse acabado. E eu acredito que isso é algo que acontece com todo mundo. Eu acho que, não conheço um ser humano que nunca passou por uma situação que ele fica ali patinando naquela coisa negativa. Na verdade, eu convido vocês até para um bate-papo. Depois, se vocês puderem comentar a opinião de vocês, se faz sentido ou não, se vocês têm alguma opinião diferente, comentar no vídeo, porque eu acho que isso é um assunto muito importante. Eu vou relatar uma coisa que aconteceu comigo. É só um exemplo para ilustrar a mesma situação, mas existem inúmeras situações e eu já passei por inúmeras também, mas eu vou falar da minha experiência mais recente, bem recente. Bom, estou grávida. Com a gravidez vieram uma turbilhão de sintomas. Passei muito mal, ainda tô saindo desse período de passar mal. E como muitas pessoas sabem, eu trabalho por conta. E o que aconteceu? Eu comecei a passar muito mal um período. Todos os dias eu passava mal. E o que aconteceu com isso? Minha produtividade caiu. Com a minha produtividade caindo, eu comecei a entrar numa noia. Por quê? Meu rendimento no trabalho, porque eu começava a trabalhar assim no computador, aí daqui a pouco eu tava assim, quando eu vi eu tava deitada na cama, o notebook jogado, eu lá virando pra um lado pro outro, tipo, brava, chateada. Caiu aí minha produtividade. Caiu minha produtividade em assuntos relacionados ao meu bem-estar físico, com atividades físicas. Caiu minha produtividade em tudo. E o que eu comecei a enxergar? O lado ruim. Eu comecei a me julgar, a me autocriticar, mas de forma destrutiva. E eu falava que eu era uma inútil. Como que eu podia estar ali deitada, passando mal, enquanto eu tinha que fazer um monte de coisa, enquanto o mundo tava ali fazendo um monte de coisa, que eu não podia estar passando por aquilo. Nossa, foi um inferno. Eu me sentia uma merda, gente. Sabe o cocô? O mosquito do cocô ali? É dessa forma que eu me sentia. Porque eu só tava vendo um lado da esfera ali, um lado da situação. Eu não fui compreensiva, eu não tive empatia comigo e com o meu momento. Eu só tava focada ali, ó, no que eu não tava conseguindo fazer. Mas o que eu estava conseguindo fazer, eu deixei de lado. Eu simplesmente anulei. Eu tava focando ali no ruim. Juliana, você não presta. Juliana, você não deveria estar fazendo isso. Juliana, acorda. Juliana, é frescura. Eu tava achando que eu estava com frescura dos meus próprios sentimentos de enjoo, de azia, de dor de cabeça insuportável, que eu não conseguia ouvir um latido das minhas cachorras, que eu já ficava... Então tava um negócio muito ruim. E eu passei dias, um mês inteiro me sentindo assim mal. Até que chegou uma hora que eu falei, peraí, será que tá tão ruim assim? Será que essa situação é tão ruim? Aí eu comecei a me colocar no lugar de outras pessoas, ou outras pessoas se colocarem no meu lugar. Eu falei, quantas mulheres que também passam mal no início da gestação não gostariam de estar no meu lugar? De poder trabalhar em casa, de poder sim desligar o notebook numa quarta-feira às 3 da tarde e deitar porque tá passando mal. Quantas? Aí eu comecei a falar assim, nossa, em vez de reclamar, eu deveria estar agradecendo que eu tenho essa oportunidade. Então, eu comecei a me fazer algumas perguntas que tirou aquele véu negro, assim, da minha visão, sabe? Eu tava meio míope pra situação inteira, eu só tava vendo um caminhozinho. E não existe só um caminhozinho, existem diversos caminhos. Então, isso é um exemplo, tá? Que pode acontecer. Aconteceu comigo, outras coisas aconteceram também, com você pode estar acontecendo outra coisa, que você tá ali se autocriticando. Autocrítica é ótimo, desde que não seja destrutiva, seja construtiva. A gente precisa se autoanalisar sempre, mas não ficar se colocando pra baixo e se sentir um verme, que era o que eu estava fazendo comigo mesma. Aí, vamos para as perguntas. Quais são as perguntas que eu comecei a me fazer? Eu sou responsável por isso que tá acontecendo comigo? Tá, sou. Mas eu tenho controle sobre essa situação?
Não tenho? Eu tenho? Será que tá tão ruim assim como eu estou enxergando? Será que realmente é o fim do mundo? Tá acabando, tá caindo, não tem o que fazer mesmo? Será? Sempre tem mais de uma alternativa, né, gente? Qual será o outro caminho, a outra alternativa para eu lidar com essa situação de uma forma mais fluida, de uma forma mais gostosa? Quinta pergunta. O que eu sinto ao me julgar dessa forma? Lista tudo que você sente. Como você se sente? Eu escrevi, eu me sinto um verme, eu me sinto uma incompetente, eu me sinto ficando pra trás, que o mundo... E isso em 1 mês, 2 meses. E eu fui listando tudo. Aí a última pergunta. O que eu estou ganhando com estes sentimentos, com este julgamento? Quais são os benefícios pra mim? Aí você fica em choque. Porque você vê que não tem benefício algum você se colocar nessa situação, você não enxergar o outro lado da esfera. No meu caso, eu comecei a contar uma historinha pra mim. Eu tive que fazer isso. Mesmo, porque assim, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas falam. Mas se a gente não acredita, não adianta. As pessoas falam, é só uma fase, vai passar, nananã, nananã, mas não adianta. A gente precisa acreditar naquilo. Então eu mesma comecei a me contar a historinha. Que realmente era só uma fase. Que eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou preguiçosa, eu não deixo o mundo passar e eu fico pra trás. Eu quero sempre estar em ação. Eu sou uma boa profissional, sim. Eu cuido da minha saúde, sim. Que eu preciso respeitar este momento. E no final eu agradeci por eu poder ter esse momento difícil na minha casa, com meus horários flexíveis e etc. Em vez de ficar me julgando. Então, passou a minha dor? Não. Deixei de sentir enjoo? Não. Senti igual. Só que a forma que eu lidei com a situação, pro meu psicológico, ajudou muito. Então eu comecei a enxergar de outra forma. Então tá sendo, na verdade, né? Porque eu ainda estou passando por esse processo. Então tá sendo mais natural eu me aceitar, eu aceitar esse momento. E eu ver o que eu posso fazer pra eu não me entregar, pra eu não ficar assim, porque isso é um passo pra depressão. A gente ficar se destruindo é um passo pra depressão. E depois que a gente cai na depressão, aí, eu nunca tive depressão, mas eu já convivi muito com pessoas que têm, e não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não é frescura, não é. A nossa mente é muito perigosa. Ela pode tanto abastecer o nosso ser com coisas boas, com coisas que nos impulsione, tanto com coisas que nos destroem. Então, quando eu penso em quem é o meu pior inimigo, com quem eu tenho que competir todos os dias, eu penso, com a Juliana, eu sou a minha pior inimiga e a minha melhor amiga. Se eu não competir contra os meus pensamentos destrutivos todos os dias, eu vou pro fundo do poço. E é o caminho que eu tava indo, porque todos os dias eu chorava. Só de lembrar já me dá vontade de chorar. Todos os dias eu chorava, porque eu tava me sentindo um ser humano péssimo. Eu não conseguia ir numa reunião, várias reuniões eu marquei, eu não conseguia, sabe quando você não consegue? Só que agora eu tô pegando a Juliana no colo, entendendo a situação da Juliana e dando pra ela a chance dela se entender, dela ver as coisas, sabe? Então, se der essa chance também, não sei que situação você passa ou passou, mas se der a chance de fazer essas 6 perguntas. Eu sou responsável por isso? Se eu sou, por quê? Por que eu gerei essa situação? Não, eu não sou? Melhor ainda, você não é, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre a situação, mesmo sendo gerada com você? No meu caso, eu não tinha um botãozinho ali de liga e desliga. Às vezes a gente tem, e às vezes a gente tem e nem consegue enxergar. Se você vê alguma coisa que você... não, tem controle da situação sim. Então vai, segue, controla o que você tá sentindo. Essa situação é tão ruim assim como você tá enxergando? Tudo tem um lado bom, tudo tem um aprendizado. Nunca é 100% ruim. Então é só a gente fazer uma análise do que é positivo naquilo. Qual é a outra alternativa, o outro caminho? Vocês podem ver que cada pergunta uma vai se complementando. Escreve tudo, vai escrevendo.
O que eu sinto ao me julgar assim? Quando você vê aquela lista de sentimento ruim, você vai falar, opa, eu não quero isso pra mim. Eu não quero, eu não tô ganhando nada com isso. Aí você escreve como você quer se sentir, pra você se autoafirmar. É isso, ficou um videozinho meio longo, mas eu queria muito dividir isso com vocês, porque eu acho que é algo que se a gente não tomar cuidado, a gente é pego aí de surpresa e se cair, às vezes é difícil levantar. E se vocês concordam ou não concordam, comenta comigo, compartilha comigo, comenta aí no vídeo pra eu saber a opinião de vocês. Obrigada, beijo!